pessoal, bom dia para todo mundo aí. Como que vão vocês? Eu espero que todo mundo estejam bem, né? Meu nome é Ricardo Gomes de Oliveira, mestrando aí da produção vegetal e tenho como orientador o professor Enilson de Barros Silva. Sou residente aqui de São João Evangelista, aqui do Instituto Federal aqui. Sou técnico agrícola, engenheiro agrônomo e me ingressei aí no mestrado na UFVJM em produção vegetal. Correção do solo. Falar de correção do solo aqui não é um tema tão atual, mas que se atualiza cada vez que propomos falar desse tema, né, em relação tanto à produção agrícola e a o manejo de alguns experimentos. Então, ele sempre vai estar se atualizando. E falar de correção do solo aqui, a gente vai estar focalizando mais na correção da acidez do solo. Né? O que vai significar, então, essa correção da acidez do solo? Neste caso aqui, a gente deixar um ambiente radicular, né, para o favorecimento do crescimento e desenvolvimento de plantas, sendo que não tenha nenhuma influência, ou que essa influência seja a mínima possível, em relação ao pH, ou seja, que o pH não influencie no crescimento e desenvolvimento de plantas. Em sequência aqui, pessoal, a gente tem uma projeção geográfica, né, determinada aí pela FAO e pela Unesco, do mapa do mundo em relação ao pH do solo. A gente pode perceber que o solo ele tem uma variação assim, mundial em relação ao pH de 3 a 10. Se a gente pegar o solo com pH 3, são alguns solos tiomórficos, né? A gente pode relacionar aí solos como organossolos, alguns gleisolos, e solos com pH 10 são solos que não têm tanto interesse para a agricultura, né? Pensando no aspecto agrícola, de produção, né? E esse pH 10 pode estar relacionado também a, por exemplo, o sódio, né? Altos teores ali de sódio no solo, caracterizando esse solo salino, e por isso que esse pH está tão elevado, mas não de interesse agrícola. Voltando para essa projeção aí, a gente percebe que a cor avermelhada é que tem mais aparecido. Isso significa solo ácido. Então, pensando no planeta, a acidez do solo é recorrente. A gente não tem como fugir de solos que não seja ácido, a não ser alguns locais de forma bem pontual. Pensando na América do Sul, mais precisamente aqui no Brasil, nós vamos ter o seguinte: solos com variação aí de 4,5 a 5,5, tendo algumas manchas relacionadas aí a 5,5 a 7,2, e alguns solos que podem apresentar um pH menor que 4,5. É o que a gente encontra aqui no Brasil. Isso ratifica a classificação dos solos brasileiros, sendo que a gente tem 70% de latossolos. Né? A gente sabe que latossolos aí são solos com processo pedogenético bem avançado, e em razão disso, a gente considera que são solos velhos, e onde a gente sobra só alumínio e o próton H+. Então, por isso que a gente encontra aí uma acidez considerável no solo, e ratifica o que essa projeção geográfica da FAO e da Unesco está mostrando para a gente aqui. Em sequência aqui, gente, a gente tem o seguinte, que é a pergunta que pode ser feita, né? Qual é a origem da acidez do solo? Sendo que é tão recorrente essa acidez. Primeiramente, a gente vai observar um material de origem, né? Um material de origem pensando lá na rocha mãe, na rocha matriz. Essa rocha, ela tem altos teores de base, a sua fertilidade natural, como que ela está? Pensando em rocha ácida, a gente tem que a fertilidade natural é menor, e posteriormente a gente tem um teor de base menor também, então automaticamente a gente vai ter solos ácidos. De primeira mão a gente vai ter solos ácidos. Agora, pensando em rochas básicas, vamos ter uma fertilidade natural já um pouco avançada, os teores aí de bases então já vai ser maiores. Então, temos que vai ser um solo que não vai ter uma acidez, porém, pelo processo aí de intemperismo, ao longo do tempo, pode levar esse solo à formação, né, de acidez. Então, o material de origem aí, como sendo
a característica mais principal em relação à origem da acidez do solo. Posteriormente aqui a gente tem intensidade de remoção das bases. O que significa isso, né? Eu coloquei aqui para vocês uma série liotrópica e que ela aumenta com o intemperismo. Essa série liotrópica ela está relacionando com a remoção das bases, né? Qual base é mais fácil de ser retirada? A gente começa lá pelo sódio. Então, o sódio é o primeiro a ser removido do solo. Posteriormente, a gente tem o amônio, o potássio ali sendo aproximadamente iguais, o magnésio, o cálcio, só sobrando o alumínio e o proto-H+. Isso ratifica de novo, né? Confirma, por exemplo, o latossólido sobrando só óxido de ferro e alumínio, né? Por isso da acidez de carga variável aí que a gente tem. Posteriormente aqui nós temos precipitação intensa, locais então onde a gente tem uma precipitação pluviométrica elevada ou até mesmo locais com irrigação, né, uma irrigação pesada, temos que haverá uma lixiviação dessas bases, o que vai ocorrer a acidificação do solo. Aí a gente volta lá em cima naquela série liotrópica. Essa remoção de base ela acontece dessa forma, né, do sódio para o proto-H+, e aí só vai sobrar, né, o alumínio e o hidrogênio. Metabolismo da planta. Em nutrição mineral de plantas e a própria fisiologia da planta, a gente percebe que no momento da absorção, né, da solução lá, do nutriente na solução do solo, para a entrada na raiz da planta, nós temos que para cada influxo, por exemplo, de um cátion, vai ter um efluxo ali de um proto-H+. Isso relacionado ao equilíbrio do gradiente eletroquímico, tanto dentro do citoplasma quanto na solução do solo. Então, pensando no metabolismo da planta aí, ela vai alterar o pH rizosférico e vai estar mudando. E isso acidifica o solo. Isso é uma forma da origem de acidez do solo. Utilização de fertilizantes nitrogenados, isso é bastante interessante a gente ressaltar. Aqui, mais precisamente, pensando no sulfato de amônio, né, primeiramente, aí, nessa primeira reação que nós temos aqui, a dissociação do amônio aí, e posteriormente, nessa formação, na segunda reação de nitrificação, nós temos a produção de H+, né? Pensar em acidez, o conceito de acidez que a gente tem na química o que é um ácido? É aquele que libera H+. Então, neste caso aqui, foi liberado um H+, então vai acidificar o solo. Vale salientar aqui a questão de qual fertilizante estão usar, né? Pensando no fertilizante nitrogenado. Isso vai depender de vários fatores, principalmente o preço, né? Se a gente pegar o sulfato de amônio ou ureia. Em relação, por exemplo, se a gente precisa de enxofre, então a gente vai lançar a mão do sulfato de amônio, a utilização, porque na sua composição tem enxofre. Se dá para incorporar, né, a gente vai utilizar a ureia, se não der, a gente não vai utilizar, porque a gente sabe que 70% aí vai ser perda por volatilização. Então, alguns parâmetros devem ser avaliados em relação a fertilizantes nitrogenados. Mas, pensando aqui na origem e acidez do solo, o sulfato de amônio, ele diminui o pH, favorecendo a acidez. O sulfato de amônio, neste caso da acidez aqui, a gente está pondo um sentido negativo para ele, né, a utilização dele. Mas há uma vantagem de utilizar o fertilizante sulfato de amônio, por exemplo, na solubilização de fosfato de araxá, né? Você utiliza ele ali, o pH diminui e solubiliza o fosfato de araxá. E até mesmo em relação à utilização, por exemplo, foi feita uma calagem mal sucedida, aí você teve uma supercalagem ali, então para baixar esse pH a gente pode estar utilizando o sulfato de amônio. Solos com teores de matéria orgânica elevados, primeiramente a gente vai ter acidificação. Então, com um pH maior que 5,2, há produção de CO2, e essa produção de CO2, pelo processo de dissociação, há a formação aí da primeira reação de bicarbonato, né? Esse bicarbonato levando essa formação à formação de H+, e posteriormente, o bicarbonato transformando em trióxido de carbono, a gente tem também a formação de H+. Então, é um outro fator que deve ser levado em consideração quando a gente fala de origem e acidez do solo. O processo de
amonificação também, ele é catalogado nessa parte de origem de acidez do solo, onde a transformação do amônio aqui em nitrato há produção de 2H+, e isso leva à acidificação do solo. Aqui é muito interessante a gente considerar a hidrólise do alumínio, porque é o seguinte, primeiramente a gente tem aqui os colóides, né? Que pode ser tanto a matéria orgânica, a própria argila, o óxido de ferro e alumínio. Quando a gente pega lá o alumínio e joga ele para a solução do solo, cada vez que a gente joga ele para a solução do solo, que isso a gente determina de hidrólise do alumínio, há a formação de H+. Então, só para a gente ter ideia aqui, ó, a hidrólise completa do alumínio, em todas as suas etapas de hidrólise, há a formação de H+. Né? E da mesma forma, em contrapartida, a gente vai precisar de 3OH- aí para neutralizar então o alumínio e colocar ele insolúvel, né? Não deixando ele de forma tóxica para a planta, para que ele seja precipitado. Falando da origem de acidez, né, alguns termos aqui predominantes, a gente não pode deixar de falar deles, que está escrito aí nessa imagem, é acidez trocável, acidez não trocável e acidez ativa. São termos muito importantes. Mas vamos lá, então. CTC do solo, né, complexo de troca catiônica, determinado pela matéria orgânica, argilas e os óxidos, né? Pensando aqui na acidez trocável, pessoal, o que nós temos? Essa é de maior impacto. Por quê? Vamos pegar lá na fase líquida o alumínio, né? Aquele alumínio trocável ali. O que vai acontecer? Esse alumínio ele pode fazer uma troca vai se trocar ali com o hidrogênio ali que está dissolvido ali no colóide do solo e vai para a fase líquida. Então, o alumínio vai ser dissolvido e o H+ vai para a fase líquida, e isso é o maior problema, que aí essa acidez trocável começa a se tornar uma acidez ativa. E aí é o problema que a gente se encontra. A acidez não trocável aqui, a gente está relacionando o H+ ligado covalentemente aos óxidos, né, aos colóides de carga variável, então não vai ter influência lá com a acidez ativa. E aí a gente gera um conceito muito importante, que é a acidez potencial, certo? E o que seria essa acidez potencial, então? Seria a soma, então, da acidez trocável mais a acidez não trocável, certo? Essa acidez potencial, vale a gente abrir um parênteses aqui, que ela pode ser mensurada pelo método SMP, né? Lá descrito lá, que o pessoal do Rio Grande do Sul utiliza muito. E essa acidez ativa aqui seria aquela acidez que está na solução do solo e que a gente, lá no laboratório, em pH em água, ou o próprio cloreto de cálcio, ou KCl, a gente consegue estar aferindo essa acidez ativa. São parâmetros importantes da gente estar relatando, por causa faz parte da acidez do solo. Mas aí vem uma pergunta, né, pessoal? Qual a importância da correção da acidez do solo? A primeira importância é que a gente vê que a acidez do solo, como é recorrente, então a gente não tem como escapar dela, né? Então, deve-se corrigir a acidez do solo, querendo ou não. Mas aqui, enfatizando aqui, a gente pode enfatizar alguns experimentos, né? Neste caso aqui, a gente tem uma foto de um experimento relacionado à diagnose de doenças de plantas, onde se quer avaliar ali a severidade da doença, né? É bom ressaltar aqui que, mesmo que o experimento não esteja relacionado com correção da acidez, né, determinação de calagem, deve estar fazendo a correção da acidez do solo. A gente sabe que plantas predispostas, elas podem acontecer o quê? Aumentar ali a severidade da doença, ou até mesmo o aparecimento da doença que não ia aparecer em relação ao patógeno, ou talvez até mesmo com pragas, né? Pensando aí como o cálcio ali na parede celular, na lamela média, como principal atuante ali na formação, né?
Outra coisa também, nós temos aqui os experimentos de campo, que deve se estar enfatizando aqui a correção do solo, deve acontecer, mesmo que não seja um experimento relacionado com a calagem, né, determinação de calagem, enfim. Esse gráfico aqui é muito interessante, muito importante falar desse gráfico, descrito aqui por Malavolta. Esse aqui foi adaptado pelo Instituto de Fosfato Potássio em 1989. E aqui a gente vai falar dos atributos químicos mesmo, né, da calagem, da importância de fazer a correção da acidez do solo, dos atributos químicos do solo, pensando aí nos nutrientes, né. Então, se a gente criando 3 cenários aqui, solo ácido, solo na faixa ideal e solo alcalino, nós vamos ter o seguinte: as plantas, elas se desenvolvem aí num pH de 4,5 a 7, né? No gráfico aqui é demonstrado que a faixa de pH 6 e 6,5, nós temos a parte de máxima aquisição ou máxima disponibilidade de nutrientes. Só que pensando num aspecto agronômico, isso é muito importante a gente falar, do ponto de máxima eficiência econômica, a gente trabalha com solo de 5,5 a 6,5. Então, só para abrir esse parênteses aqui, que no aspecto agronômico, 5,5 a 6,5. Mas voltando lá no solo ácido, o que acontece? A gente vai ter hidroxidez por alumínio, né, e manganês, pensando no alumínio como aquele que tem um maior grau fitotóxico para a planta, né, deixando raízes aí quebradiças, curtas, o crescimento como um todo vai ser interferido, né? E aí a gente vai lembrar aqui que o sistema radicular, ele é de dependência estreita, né, com o crescimento da raiz e a formação de parte aérea. Então, a natureza daquele sistema radicular ali, ela vai depender, e o volume de solo explorado, ele vai depender tanto da sua aplicação de fertilizante, como da correção do solo. Então, por isso que a importância da gente estar corrigindo o solo, né? Primeiramente, a correção da acidez, posteriormente, a aplicação de fertilizante. Muito bom. Aí, agora, a gente passando para essa faixa de máxima disponibilidade aqui de nutrientes, né, a faixa de disponibilidade aqui, a gente tem o seguinte: a quantidade de nutrientes ela vai ser aumentada quando você tem a correção do solo. Segundo, o aproveitamento efetivo, né, da aplicação de fertilizantes, ele vai ser muito maior, porque se eu aplicar um fertilizante, por exemplo, no pH ácido, a gente sabe que já corrigindo, já tem perdas ali por volatilização, a distorção, a própria lixiviação, imagina sem corrigir, né? Então, você vai ter uma máxima eficiência desses fertilizantes aplicados. E aí a gente pode falar também de micro-organismo, microbiota do solo. Restringindo aqui, por exemplo, a simbiose, lá, a fixação biológica de nitrogênio, ela vai ser não influenciada, né, a simbiose por micorriza aí, tanto pela toxidez de algum elemento, como pela disponibilidade de nutrientes ali para o favorecimento do crescimento microbiano ali em relação à simbiose, né? Agora, se a gente pegar solos alcalinos, o que vai acontecer? A gente tem que a disponibilidade de micronutrientes ela cai. Esse é o principal fator. A disponibilidade de micronutrientes cai. E isso afeta diretamente a cultura e você vai ter prejuízos aí tanto na produção ou então até mesmo no seu manejo, na condição do seu experimento. Aqui falando de produção, então a gente falou lá a importância em relação à experimentação agrícola, né? A importância nos atributos químicos do solo, pensando aí nos nutrientes. Agora a gente vai falar de produção aqui. Esse postulado aqui colocado, a lei do mínimo, né? Para quem quer produzir, tem que ter ideia disso aqui. Porque é o seguinte, em síntese, nós temos o seguinte, que a produção de uma cultura ela é limitada pelo nutriente em menor quantidade, ou que está em déficit ali no solo. Neste caso aqui, a imagem mostra o nitrogênio, o potássio e o fósforo. Dessa forma, a produção ali dessa cultura está sendo limitada pelos nutrientes. Posteriormente, ali a gente tem o enxofre, tem o zinco, que vai ser limitado caso esses 3 nutrientes ali mais baixos forem aumentados. Mas o que é importante aqui a gente ressaltar é o seguinte: a cultura,
Talvez ela tenha potencial para produzir muito mais. Só que ela está sendo limitada por esses nutrientes. É pensar lá num carro de Fórmula 1, por exemplo. Se eu não pisar no acelerador, né, e injetar ali o combustível, o carro não vai andar. A produção da cultura é da mesma forma. A cultura, ela consegue produzir mais, tem potencial genético, sua performance relativa, ela é muito boa, mas pelo fato de ter nutrientes ali faltantes, eu não consigo que a minha produção seja aquela apropriada, aquela a se desejar, né? Então isso está relacionado. E outro fato importante que a gente deve ressaltar aqui é o equilíbrio dos nutrientes, né? A gente pode buscar lá no critério de essencialidade o seguinte, que de forma direta nós temos que os nutrientes essenciais, eles devem atuar no metabolismo da planta, ou numa reação metabólica, ou em algum metabólico, eles têm que estar presentes. De forma indireta, um nutriente, sem ele a planta não completa o seu ciclo e ele não é substituído por outro nutriente. Então entra a questão do equilíbrio de nutrientes aqui e a questão do antagonismo. Caso eu faça lá, por exemplo, uma adubação sem corrigir o solo, talvez eu aumente muito o teor de um nutriente e ele vai afetar a absorção desse nutriente na planta, de outro nutriente na planta. Então é muito importante a gente ter essas considerações para no momento lá de produção, ou até mesmo nos experimentos, a gente não errar, para que não seja um fator, né, de erro experimental ou de diminuição da produção de alguma cultura. Como a acidez, então, do solo pode ser corrigida? Né? Nós temos o seguinte, primeiramente, a amostragem, fazer a análise química do solo, né? Eu posso fazer uma analogia aqui com o pessoal da medicina lá, que é o seguinte, um médico, quando vai prescrever uma receita, né, ele precisa de exames para que o seu diagnóstico seja preciso, para que ele possa receitá-la de forma bem precisa qual remédio vai ser mais eficiente para a cura de uma doença, ou a melhoria ali da fisiologia humana, né? No solo, pessoal, a gente não foge disso, não. Né? O que acontece muito é que o pessoal não faz análise química do solo. Então, tem que fazer análise química. Por quê? Eu vou ter a real condição, eu vou avaliar a minha real condição do solo, sabendo o que ele tem e o que ele não tem. Aí eu sabendo dessa forma qual que é a deficiência, qual que é o excesso, eu vou trabalhar no meu manejo de fertilidade, né, do solo, na correção do meu solo. Mas como que eu vou fazer essa análise química? Primeiramente, a gente tem a amostragem do solo que vai ser decorrida aqui no seminário. A amostragem do solo aí é muito importante. Tem um dado que fala que 90%, né, aproximadamente 90% dos erros na análise química é vindo da amostragem do solo. Então, lá no campo, 90% o erro está lá, de não fazer uma amostragem correta, certo? E cerca de 10% aí do restante vem das análises laboratoriais. Então, a importância da amostragem do solo. Se a gente pegar aqui, por exemplo, a gente leva aproximadamente 500 gramas, né, de solo amostrado para o que a gente fala do laboratório. Então, se você pegar um hectare aí, só para a gente fazer uma relação bem breve, um hectare, numa faixa de 0 a 20 centímetros aí, a gente vai ter mais de 2 milhões de quilos de solo. E eu estou falando aqui de 500 gramas. Então, a amostra tem que ser muito representativa, ela tem que ser muito fiel com aquela área que foi demarcada ali, né? Que a gente chama de glebas. Então, tem que ser muito fiel. Então, é cerca aí de 40 milhões de vezes maior o tamanho da minha área em relação à amostra que eu vou levar para o laboratório. Muito bom, pessoal. Dando sequência aqui, olha só, análise no laboratório. A gente sabe que tem uma constância, né, da melhoria aí das análises, né, dos extratores. Então, é uma constância muito grande em relação à análise química do solo. As análises estão sempre melhorando, né, várias pesquisas em relação a isso. E, posteriormente, a gente vai ter o quê, pessoal? Interpretação dos resultados.
a gente pode perceber aqui que se tornou um elo, né, um conjunto entre a amostragem, a análise em laboratório e interpretação. Isso realmente está tudo em conjunto. Por melhor que seja, talvez, o seu laboratório, ele não vai corrigir o erro lá da amostragem do solo que você fez. E isso automaticamente vai influenciar na sua análise química. Então, a sua interpretação do resultado, ela vai ser errada, né? Vai ser de forma equivocada. Não vai estar tratando a real condição daquele solo. Mas o importante aqui é esse finalzinho aqui, ó. Manejo da fertilidade do solo. A recomendação mesmo, depois da interpretação do resultado e conferência ali na análise química. Porque a importância da correção do solo, ela influencia diretamente no manejo da fertilidade. Por isso da importância lá do experimento, dos atributos químicos do solo, da lei do mínimo. Vai estar diretamente ligado na fertilidade do solo, na sua recomendação. Certo. Muito bom, vamos dar sequência aqui. Critérios para divisão. Esses critérios aqui, eles estão relacionados a qualquer sistema de produção, seja convencional, cultivo mínimo, sistema de plantio direto, agricultura de precisão. Eles devem ser levados em consideração, esses critérios aqui. Então, o que acontece? Só para a agricultura de precisão que vai ser um pouquinho diferente, mas pensando nos outros vai ser da mesma forma. Qual que é o tamanho da minha gleba? Né? Gleba aqui eu estou relacionando a limitação de áreas, conforme o critério de divisão. O tamanho da minha gleba de 5 a 10 hectares, podendo chegar a 20 hectares, só que a gente tem que trabalhar aí com bom senso. Né? Mas vamos lá. Solo. Vou dividir minha área em relação ao solo. Como assim? Solo que tenha homogeneidade em cor, textura, topografia, profundidade, erosão. Eu quero que minhas áreas sejam homogêneas. Essa que é a maior questão, ser homogêneas. Minhas glebas sejam homogêneas. Em conjunto com o solo, a gente tem a vegetação. Como que é a vegetação? Vou dividir em relação à vegetação natural, a pastagem, a cultura anual ou perene, né? Posteriormente, a gente tem aqui tudo junto. A gente tem que atrelar isso tudo. Solo, vegetação, cultura, história da água, tudo tem que ser junto para a divisão da gleba. A cultura, por exemplo, a gente está relacionando a idade, espaçamento, variedade ou produção. Por exemplo, se a gente pega o espaçamento aqui, tem... a gente for pegar o café, por exemplo, a gente trabalha com adensado ou normal, né? Então, eu não estou pensando só na divisão, eu estou pensando já lá no manejo de fertilidade. Vai ser diferente a forma de amostragem, vai ser diferente a forma da recomendação para um adensado, para um não adensado. Então, por isso que a gente faz essas divisões. O histórico da área, né? Relatando aí, por exemplo, a correção, se houve ou não correção da acidez ou de fertilizantes ou algum tipo de adubo orgânico, né? Isso é muito importante falar dessa homogeneidade, pessoal, porque é o seguinte, mesmo que a área, isso é muito sério, mesmo que a área seja homogênea, não garante que ela seja homogênea quimicamente. A gente falar de solo, o solo é muito heterogêneo. Então, mesmo que ela seja homogênea, ela é heterogênea quimicamente. Por isso que a gente lança mão de amostragem e não de uma só amostra. Por isso que a gente faz uma amostragem ali, vários pontos para formar uma amostra composta, e não de uma só amostra. Por isso que os erros no campo, eles são grandes e por causa de falhas simples que acontecem. Muito bom, vamos continuar. E como que vai ser a amostragem, então, no sistema convencional de plantio? Aqui eu coloquei assim da seguinte forma. Antes de analisar esse slide, né? É o seguinte, a amostra simples constitui em porções do meu sistema, né? Eu vou coletar ali porções do meu sistema. Esse sistema seria a gleba. E essas amostras simples vão compor a minha amostra composta. Então, como que é feito, então? Recomenda-se de 20 a 30 amostras, né? Dentro da sua gleba ali, que vão, amostras simples, que vão compor, a gente está vendo o balde limpo ali, né? Vão compor, vão dar origem a essa amostra composta que posteriormente vai ser levada para o laboratório.
Na implantação de culturas anuais e perenes, vai ser da mesma forma, né? Então, eu vou fazer um caminhamento ali no meu terreno, ali na minha área de produção, em zigue-zague, né? Para que essa amostra realmente seja representativa. Vou coletar porções, que são as amostras simples, né? De 20 a 30, e vai ser igual, tanto para anual como perene, como for a implantação, certo? Aí vem a questão do local. O local a gente deve evitar, por exemplo, a casa de adubo, cercas, cupinzeiros. Talvez naquela gleba ali que você retirou tem uma mancha de solo, você vai ter que fugir dela, certo? A época determina-se que seja a época de amostragem. Isso é interessante falar, e assim muitas pessoas fazem em cima da hora. A gente determina de 2 a 4 meses antes da prática de calagem. Por quê? Isso te dá um conforto, né, uma flexibilidade de planejar, né, a sua amostragem, de enviar essa amostra para o laboratório, posteriormente receber essa análise e fazer a compra de insumo para que a calagem seja feita. Né? Então, eu estou pensando em uma calagem de 45 a 90 dias de reação, então eu preciso de 2 a 4 meses antes dessa prática estar realizando minha amostragem. E qual a frequência? A frequência aí, alguns autores determinam de 3 a 4 a 5 anos, mas isso volta a gente falar do bom senso, né? Áreas, por exemplo, que tem um manejo de fertilidade muito grande, uma adubação muito pesada, a gente viu lá no início, por exemplo, o sulfato de amônio, ele muda por acidez do solo, né? Então, se uma fertilização muito pesada, então eu vou ter que fazer, talvez anualmente, com frequência anual, essa minha amostragem para me verificar os atributos químicos desse solo. Dessa forma que é feita a amostragem no sistema convencional na implantação de culturas. Pensando no mesmo sistema, só que quando a gente tem culturas perenes já consolidadas, aí a gente parte do princípio que a amostragem vai ser na projeção da copa, da planta. A gente tem um exemplo aí, né, como que deve ser feito. Aqui neste caso, o produtor optou pela a região adubada em faixa contínua. Aí nós temos o seguinte, pessoal, que para a cultura perene, anual, a gente de 0 a 20, né, a profundidade, para a cultura perene de 0 a 20 e de 20 a 40, por causa do aprofundamento do sistema radicular, a própria diferenciação entre, na verdade, a heterogeneidade ali da região adubada. Então a gente tem uma diferença tanto horizontal como vertical, pensando na cultura perene, por isso que a gente lança a mão dessa fragmentação de 0 a 20 e de 20 a 40, né, e mais precisamente por causa do sistema radicular que se aprofunda muito. Mas é o seguinte, então, na região adubada ali, a gente vai fazer a coleta da amostragem, segue o mesmo procedimento, de 20 a 30 amostras, né? E qual que é a época de fazer isso aí? Eu vou passar o slide aqui, que é o seguinte. Nessa imagem aqui, a época a gente pode fazer a amostragem naquela região adubada, onde está ali o local da adubação, e entre as linhas de plantio. Aí a época é o seguinte, no local de adubação, a gente faz aí de 2 a 3 anos, isso na cultura perene. Entre as linhas de plantio, de 3 a 5 anos, para a gente fazer uma estimação, né, estimativa, na verdade, em área total, né, tanto manejo de correção como na fertilidade, certo? E isso é, na verdade, a frequência. A época, isso aí vai determinar pelos boletins da cultura, né? Mas, por exemplo, para frutíferas, a gente tem que, antes do florescimento, a gente já deve estar fazendo a amostragem do solo. Né? Para café, depois da esparramação. Para assistente de plantio direto, que a gente vai falar aqui, depois da colheita, né? Enfim. Então, depende do boletim agronômico em relação à cultura. Agora aqui é o seguinte, para culturas com adensamento, né? A gente pegar o café, por exemplo, que a gente trabalha de super adensado aí, a gente faz esse percurso em U, para amostragem. Então, a gente tem as linhas aí, a linha contínua, a linha de plantio, a linha pontilhada, que seria o trajeto que a gente vai fazer. Então, a cada 2 linhas, a gente faz a amostragem, segundo o mesmo parâmetro anterior, local de adubação e entre linha, sendo um percurso em U. Muito bom, vamos dar sequência.
E o sistema de plantio direto, como que vai ser a amostragem então, né, pessoal? O que a gente fala que todo início do sistema de plantio direto, ele é um sistema convencional, né? Por quê? A gente tem o seguinte, nas fases de consolidação do sistema de plantio direto, nós temos o seguinte, o princípio é não revolver o solo. Então, no início, eu vou precisar, no início ali mesmo, na instalação do meu sistema de plantio direto, eu tenho que fazer aração, gradagem, corrigir o solo em profundidade, enfim, várias coisas. Então, vai ser o sistema convencional. Aqui o que a gente falou para o sistema convencional vai ser o sistema de plantio direto. Forma de amostragem, como que deve ser. Já quando se consolida ali o sistema de plantio direto, né? Eles falam até no primeiro ano ali, ao terceiro ano, a gente vai fragmentar a amostragem, né? Antes a gente fazia de 0 a 20, agora a gente vai fazer de 0 a 10 e de 10 a 20, por causa dessa heterogeneidade aí das linhas de adubação. Então, o suco que se forma ali da adubação, ele gera uma diferença ali em relação a essas duas camadas, né? Tanto horizontalmente como verticalmente. E aí eles recomendam fazer de 0 a 10, de 10 a 20. Depois de consolidar, depois dos 3 anos ali, só de 0 a 10, né? Porque é a camada que tem mais influência ali em relação no sistema de plantio direto. Devemos considerar a linha de semeadura e a entrelinha. Então, quando a gente fala assim, qual que é a época? Depois da colheita, porque a linha antecessora ali da cultura que foi feita a colheita, ela vai estar visível e eu vou aproveitar também a umidade do solo para estar realizando essa amostragem, que é muito importante a umidade do solo na questão do sistema do plantio direto, para fazer a amostragem. E facilita, né? E na agricultura de precisão? A agricultura de precisão é um negócio muito fantástico, é muito bacana. Quem trabalha com georreferenciamento, se tiver a oportunidade de estar avaliando a agricultura de precisão, avalie, porque é muito bacana, né? Aqui a gente tem um conceito bem simples do que é agricultura de precisão. Temos assim, que o sistema de gerenciamento agrícola ele é baseado na variação espacial de propriedades do solo e das plantas encontradas nas lavouras e visa a otimização do lucro, sustentabilidade e proteção ambiental. Então, pessoal, o que significa isso? Redução de consumo de insumo. Então, vou diminuir o consumo de insumos relacionado tanto à correção da acidez como da fertilidade. Porque pensando no sistema de plantio direto, quando eu crio o solo como um reservatório de nutrientes e água, sempre eu vou diminuindo, né, essa questão do consumo. Na agricultura de precisão, se a gente pegar no sistema de plantio direto, acontece isso, e além disso, a questão da taxa variável de aplicação. Então, aquela amostragem que eu fiz ali em relação à minha quadrícula, vai receber aquilo que realmente necessita, sem passar ou diminuir. Né? Lógico que quando a gente fala passar ou diminuir, sendo que o manejo ali, a questão operacional seja correta, né? Não pode errar, senão aí já bagunça o sistema. Mas em agricultura de precisão a gente tem o seguinte, que a gente precisa ter noção de duas palavras, né? Grid, que seria a amostragem em grade, e malha, que é quadrícula imaginária, né? Eu posso exemplificar isso com essa imagem. Se a gente pegar essa primeira imagem aí, onde está dividida em glebas, o sistema tradicional seria isso, né? Dividir em glebas, conforme lá aquelas características, os critérios de divisão, andamento em zigue-zague. Na área e coleta minha amostra. Na agricultura de precisão já é diferente. É o seguinte, a gente vai dispor do sistema de informação geográfica, né, do georreferenciamento, para criar essa malha, né, essas quadrículas imaginárias, e formar meu grid de amostragem. Né? Então, o que significa aqui? Que cada gleba, aqui neste caso aqui, seria cada quadrícula dessa, cada quadradinho desse dentro da minha área. É basicamente isso, pessoal. E aqui a gente tem uma demonstração do GPS, né, para mostrar que a agricultura de precisão ela está diretamente relacionada às coordenadas geográficas aí, né, ao georreferenciamento. Em sequência aqui, pessoal, nós temos o seguinte, definir o grid de amostragem. O que seria isso? O tamanho
da minha quadrícula, né? O tamanho do meu quadrado ali. Nos sistemas anteriores, a gente viu de 5, 10 hectares, podendo 20. Aqui já é diferente. Aqui, por exemplo, nessa área de trabalho que nós temos aqui, a gente trabalha no máximo de 1 a 4 hectares. Por que disso? É interessante a gente falar disso aqui, que é o seguinte. Quando a gente trabalha com agricultura de precisão, a gente trabalha com interpolação de dados, né? Então, eu preciso que haja o quê? Uma dependência da variação espacial ali entre a dependência da variação espacial da quadrícula, ou seja, similaridade entre os pontos que foram coletados de uma quadrícula para a outra. Eu preciso que haja uma correlação desses dados, né? É por isso que fala da similaridade. É uma correlação entre cada quadrícula para que eu possa interpolar esses dados e depois formar um mapa individual para cada atributo analisado. pH, fósforo, matéria orgânica, textura, e aí vai. Se a quadrícula for muito grande, os pontos vão ficar distanciados, então não vou ter essa dependência da variação espacial. Eu preciso que haja essa dependência. Recomendo-se no início, né? Vou começar a agricultura de precisão na minha área. Vamos fazer um grid de 1 hectare. Isso relaciona muito com gastos, porque temos o seguinte, vai afetar diretamente na resolução do seu mapa. Então, mapas com grid de 1 hectare vai onerar, porque você vai precisar de mais amostra, mais de mão de obra, porque vai ter muitas amostras a ser coletadas. Né? Então, a gente varia de 1 a 4 hectares aí, em relação ao tamanho da amostragem. Como que então é a coleta? Então, eu tenho um ponto georreferenciado dentro da minha quadrícula, esse ponto aí é esse ponto branco que está relacionado a essa imagem, e os pontos pretos seriam a amostragem, né? Então, cada quadrícula vai ter uma amostra composta. Eles recomendam que, no mínimo, sejam 10 amostras simples dentro da minha quadrícula, no mínimo, ou seja, algumas pessoas já fazem o quê? O mesmo procedimento lá, 20 amostras, voltando lá no sistema tradicional. E aí você vai ter o quê? Que cada gleba vai gerar um mapa individual, né? Cada gleba. Muito bom. Então, dessa forma. Neste caso aqui, eles recomendam que os pontos de amostragem eles sejam dessa forma, né? Pensando no aspecto agronômico, por exemplo, a gente sabe que tem que ser representativo. Então, aí eles determinam assim, diagonal, ou em Z, ou em W, o caminhamento na área dentro da quadrícula. Aqui, só para a gente ter ideia, então foi gerado um mapa aí de pH do solo, né? E, posteriormente, necessidade de calcário relacionando esse mapa individual aí. Né? Então, temos essa formação aí. Alguns amostradores, a gente tem o trado de rosca, né, recomendado aí para solo arenoso, com boa umidade, o calador, solos que não sejam compactados, o trado holandês para qualquer tipo de área, a pá de corte relacionada ao sistema de plantio direto, e a forma que deve ser retirada essa amostra desses amostradores. Né? Temos, então, o solo aderido da rosca, ele vai ser relacionado a o que está na rosca ali, o calador com a utilização da espátula retira ali o cilindro que foi formado de solo, o trado holandês, eu vou ter que eu excluo a parte lateral periférica, só pego a interna, na parte de corte da mesma forma, homogeneizo e envio esse material do laboratório. Temos a sonda também, não recomendado para locais onde tem pedregulhos, né, ou então com alta umidade, porque ele gera um barro ali dentro e isso dificulta a saída desse material amostrado. Alguns acionadores elétricos, né, isso que é a mesma coisa do trado de rosca lá, porém com acionamento elétrico. E amostradores hidráulicos, que nós temos aqui. Esses amostradores hidráulicos aqui, na agricultura de precisão, a gente vai ter um computador de bordo ali, que você consegue determinar o ponto já referenciado e fazer sua amostragem. Falamos tanto de amostragem, né? Dá até para cansar um pouquinho. Aí temos a análise química do solo. A análise química, pensando no laboratório, ela vai ter vários layouts, né? Vários designs de forma. Mas basicamente seria isso aqui. Uma análise de rotina, ela vai ter o pH, fósforo, potássio, o sódio em locais em que houver salinização do solo por sódio.
cálcio, magnésio, alumínio, H mais AE, soma de base, CPC efetiva, CPC potencial, saturação por base, saturação por alumínio, índice de saturação de sódio, quando houver matéria orgânica e fósforo remanescente. Que neste caso foi incluída a análise de micronutrientes, então zinco, ferro, manganês, isso aí que você determina. É uma análise de rotina, não quer incluir um micronutriente ou não. E debaixo da análise a gente tem a legenda em relação a cada sigla relacionada na análise. Mas como então eu vou recomendar, então, depois da análise química, depois de interpretar? Eu posso recomendar por vários métodos, né? A gente tem o método de incubação do solo, o método SMP, o método de neutralização por alumínio e o método de saturação por base, né? O método de incubação, pessoal, o princípio dele é de gerar curvas de neutralização. É um método padrão que serve para calibrar outros métodos. Como a volta diz aqui, que a incubação com carbonato de cálcio é um método padrão para determinação da necessidade de calagem, servindo inclusive para a calibração de outros métodos. Então aqui a gente tem um gráfico aqui com solo A e solo B, né? O solo A precisou de menos quantidade de calcária a ser aplicada para neutralização do pH, enquanto o solo B precisou de mais. Então, eu tenho uma equação que pode ser gerada, que é a seguinte, o pH vai ser em função do próprio valor do pH, mais a quantidade de carbonato utilizado e o tempo de reação desse carbonato, né? Então, aqui, ó, só para a gente ter ideia, para o solo A, aqui a gente teve essa equação, essa curva de calibração determinada, né? Então, eu tenho aí, caso eu queira chegar a um pH, por exemplo, 6, eu vou colocar aí no solo A o número 6 e vou determinar a quantidade de CA, CO3 com o X ali, determinando a quantidade necessária. Isso aqui, pessoal, é agricultura de precisão, né? Está diretamente ligado àquele solo. Isso é importante ressaltar, porque isso aqui não vale para outro tipo de solo. Solo A é solo A, solo B é solo B. Cada um vai ter sua curva de neutralização. E pensando em experimentação, isso aqui que é a eficiência máxima que a gente tem, né? É um método padrão de se realizar alguns experimentos, os experimentos relacionados à correção do solo. Posso trabalhar no campo, mas demora, né? Há um obstáculo por causa da demora, não é tão viável. O método SMP, determinado por esses autores em 1961, por isso o nome é SMP, o princípio de decréscimo da solução do solo. Então, eu faço uma solução tampão ajustada ali, a pH 7, posteriormente, faço a homogenização com o solo dessa solução, lógico que vai ter o protocolo certinho de como é feito, vou fazer a frição desse pH, e é o seguinte, se o pH ele cair, isso indica que o solo está ácido. Por quê? Se a solução for ajustada, se o solo está ácido, passou H+, ele agiu como um ácido, né? Aquele que libera H+, liberou H+ para a solução ela caiu. Então, pH ácido. Caso contrário, serve da mesma forma. Aqui, continuando no método SMP, eles fizeram essa tabela de distribuição das culturas em relação às recomendações de calagem para situações específicas de pH sólido. Eles fizeram lá curvas de calibração com método de incubação em relação ao pH 5.5, 6 e 6,5. Vamos pegar, por exemplo, a calagem para pH 6 aqui. E meu índice SMP deu 6 também. Então, tudo 6. Nessa outra tabela aqui, é a recomendação. Para PRNT a 100%, com base no índice e a correção da acidez para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então, lá a gente considerou que o nosso índice em SMP, ou pH SMP, deu 6, né? E para me corrigir, eu quero o pH 6, pensando naquela maioria das culturas ali que a gente viu no gráfico, na tabela anterior. Então, eu vou ter que jogar 9,7 toneladas por hectare de calcário. Jogar não, eu vou aplicar uma quantidade, né, de 9,7 toneladas por hectare. Isso é muito preciso no Rio Grande do Sul, mas se a gente for para São Paulo, por exemplo, isso já não é tão realizado, porque como a CTC baixa, né, então você pode ocorrer uma supercalagem ali, e essa supercalagem ela vai levar a formação ali de fosfato, por exemplo, de cálcio, então você tem a perda de fósforo. Média de neutralização do alumínio, elevação do teor de cálcio e magnésio, nós temos o seguinte, pessoal. A primeira parte da equação, ela se restringe à neutralização do alumínio. E a segunda é a elevação dos teores de cálcio e magnésio, né? Então, nós temos o seguinte.
Esse Y aqui significa fator do solo, ou seja, o poder tampão do solo em resistir à variação do pH. A gente pode determinar ele pelo fósforo remanescente ou em função do teor de argila. Continuando no método de neutralização, a gente tem que o alumínio, a CDC efetivo, o cálcio e o magnésio, delimitados aí pela cor vermelha, eles são encontrados na análise do solo. O MT e o X, né, o MT como valores de saturação de alumínio tolerada pela planta e o X como valores de cálcio exigidos pela planta, estão conforme o boletim da cultura, né? A gente pode pegar isso no quinta aproximação, por exemplo, que está aqui na minha mão. Se dá para ver. Método de saturação por base, a gente tem que a necessidade de calagem, ela vai ser a CTC potencial, né, vezes a saturação por base esperada da cultura, menos a saturação atual por base, né, que é encontrada, a saturação por base atual encontrada na análise química do solo. É um método muito bacana de elevação da saturação por base. Essa tabela aqui se relaciona ao quinta aproximação, né? É onde a gente tem os valores tolerados de alumínio, o X, a elevação de cálcio e magnésio, e o V2 ali como a saturação por base exigida ou esperada. E quantidade de calcário, né? Como que vai ser então aplicado esse calcário? Essa fórmula aqui, ela vai se relacionar com todos os sistemas que a gente falou, convencional, agricultura de precisão, sistema de plantio direto, só que o que deve ser ressaltar aqui, cada um vai ter sua peculiaridade. O que deve ser ressaltado, por exemplo, na agricultura de precisão, a gente faz tudo certinho, mas no momento da aplicação ali, da incorporação do calcário, há um erro do arado, por exemplo, da aração e da gradagem. E aí? Eu sobreestimei ou superestimei o valor da minha calagem. Pode haver havendo uma supercalagem ou uma diminuição ali dos teores que não vai neutralizar de forma eficiente o que foi recomendado. Mas aí a quantidade de calcário seria a necessidade de calagem vezes superfície de cobertura dividida por 100 vezes a profundidade de incorporação vezes 100 dividido pelo RNT, que é o poder relativo de neutralização total encontrado ali no calcário. Muito bom, a gente termina, né, aqui com as referências e meu muito obrigado aí por vocês terem colaborado em relação à apresentação. A gente finaliza. Muito obrigado.